Cântico de subida ao templo, né? Salmo de Davi. Diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam, reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que esta seja a atitude nossa, do nosso coração nessa noite, que o Espírito Santo de Deus traga ao nosso coração, de fato, a alegria de estarmos na casa do Senhor. Esse é um privilégio que somente os salvos têm, de estar na casa de Deus e saber o que é que estão fazendo aqui. Então vamos orar ao Senhor e vamos louvá-lo, exaltá-lo, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Coloque o seu coração diante de Deus agora. Senhor Deus, Deus eterno, Deus que se assenta no trono, Tu que vives no meio dos querubins, Deus que é adorado, celebrado pelo universo, pelos anjos, pelos seres viventes e pelos Teus filhos, ó Pai. O Senhor criou todas as coisas e este universo também, Deus, celebra a glória do Senhor. Colocou a Tua glória em nós. Ajuda-nos, ó Deus, a refletir essa glória no mundo. Somos, ó Deus, criados à Tua imagem e semelhança. Embora essa imagem tenha sido danificada, corrompida pelo pecado, em Cristo somos restaurados, ó Deus, ainda que com defeitos e pecados, mas sabemos que por causa de Cristo, pelo sacrifício de Cristo, o Senhor nos aceita como adoradores do Senhor. Eu peço ao Senhor que nos perdoe, Deus, pela vida fora, no dia a dia erramos, pecamos e dependemos da misericórdia e da graça do Senhor em cada um de nós. Ajuda-nos, ó Deus, dirige o nosso coração, ajuda-nos neste culto, que tudo, Deus, seja feito para a Tua glória, cada instrumento, cada voz, que o Senhor seja glorificado. Oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. As crianças que estão ensaiando aí para cantata, se tiver alguém aqui, pode descer, já estão lá embaixo, né? Caso tenha alguém, já podem descer direto para lá. Boa noite. Coloque-se em pé, vamos louvar o Senhor. Caraca, Ele é santo, poderoso, Deus de glória, digno de louvor, e que nós nos prostramos perante a Ele. Alegre-se no Senhor, bastante alegria, vamos adorar a Ele nessa noite. Santo, Santo, poderoso, querem que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a Ti. Santo, Santo, poderoso, querem que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a Ti. Santo é o Teu nome em todo lugar, é Teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus Tu és. Santo, Santo Deus Tu és. Santo, Santo, poderoso, Querem que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a Ti. Santo é o Teu nome em todo lugar, é Teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus Tu és.
Santo, Santo Deus tu és. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. Não há outro Deus como o Senhor é. Ninguém é tão santo como o Senhor. Não há outro nome tão poderoso. O nome eterno está acima de todo. A ti pertencem a majestade e o poder, glória e honra. O Senhor merece receber, pois tudo vem de ti e está em tuas mãos. Oferecemos o que de ti já recebemos. Glória e honra ao Rei. E o levantar das nossas mãos ao Rei. Glória e honra ao Rei. E o levantar das nossas mãos ao Rei. Não há ninguém maior, nem mesmo igual. Tua grandeza incomparável é. Jamais existirá um Deus além de ti. Tua beleza inigualável é. Não há ninguém maior, nem mesmo igual. Tua grandeza incomparável é. Jamais existirá um Deus além de ti. Tua beleza inigualável. Glória e honra ao Rei. E o levantar das nossas mãos ao Rei. Glória e honra ao Rei. E o levantar das nossas mãos ao Rei. Glória e honra ao Rei. E o levantar das nossas mãos ao Rei. Glória e honra ao Rei. E o levantar das nossas mãos ao Rei. Aleluia. Próxima canção, na verdade são 3 em conjunto, todas elas bastante animadas, que nós possamos exaltar ao nome do nosso Deus. Deus que guerreia nossas batalhas, Deus que faz com que os povos e os reinos se prostrem perante a Ele. É por Ele que nós lutamos, é por Ele que nós marchamos. Por isso, louve com bastante intensidade ao Senhor.
joelhos se dobrar ao Senhor. Ouve-se o brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se em todos os povos que o novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória, a nossa força em tempos de fraqueza, uma torre em tempos de guerra. Ó esperança de Israel. Ele é o leão, ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória, a nossa força em tempos de fraqueza, uma torre em tempos de guerra. Ó esperança de Israel, a nossa força em tempos de fraqueza, uma torre em tempos de guerra. Ó esperança de Israel, ó esperança de Israel, ó esperança de Israel. Marchando-se o seu exército poderoso é, sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o quê? O canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Pelo Messias, marchamos sim em suas mãos. O quê? A chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o quê? O canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Glória ao Senhor. Você crê nisso? Que com o Senhor lutando a minha batalha, nenhum inimigo pode resistir? Isso não quer dizer que nós não tenhamos problemas, isso não quer dizer que nós não passemos por situações que nos coloquem acuados, mas nós podemos confiar no Senhor, que independente das circunstâncias, nós não estamos sozinhos. Nós temos um Deus que nos sustenta, que nos capacita, até mesmo para suportar as perdas, até mesmo para suportar e vencer as falhas. Quando tudo saiu do controle humano, Ele continua sendo Deus,
Ele continua sendo quem nos suporta, nos sustenta, quem nos dá a capacidade de lutar as batalhas apoiados nele. Adore o Senhor. Eu posso ver as multidões prostradas aos teus pés, ó Rei Jesus. Eu posso ver, são mãos erguidas em adoração a ti, Jesus. Em toda a terra, um novo canto que exalta e glorifica a ti, Jesus. Exalte o nome do Senhor nessa canção. Feche seus olhos se você sabe a letra. Em toda a terra, um povo santo que vive pra ti, ó Rei Jesus. Recebe a honra, recebe a glória, todo domínio e poder são para ti. A majestade e as riquezas, tudo aos teus pés, pois és Rei sobre nós, Senhor Jesus. Ele é o Rei. Tudo aqui é para Ele. Que o seu coração possa estar alinhado a isso, entregando um verdadeiro louvor, uma verdadeira adoração. Que o seu coração possa estar aberto para o ensinar, para o disciplinar, para o amar do Senhor nessa noite. Eu posso ver as multidões prostradas aos teus pés, ó Rei Jesus. Nos prostramos, Deus. Eu posso ver, são mãos erguidas em adoração a ti, Jesus. Em toda a terra, Em toda a terra, um novo canto que exalta e glorifica a ti, Jesus. Em toda a terra, um povo santo que vive pra ti, ó Rei Jesus. Recebe a honra, recebe a glória, todo domínio e poder são para ti. A majestade e as riquezas, tudo aos teus pés, pois és Rei sobre nós. nós declaramos que o Senhor é o Rei sobre as nossas vidas, Deus. Obrigado, Pai, porque mesmo não havendo nada de bom em nós, Pai, o Senhor nos amou, o Senhor mandou Jesus para que pudesse cumprir o castigo que cabia a nós, Pai. Obrigado por podermos ser chamados de um povo santo, não por nossas ações, mas pela ação pagadora de Cristo Jesus ali na cruz. Declara esse nome. É a Ti que nós louvamos, Jesus. Pega bem forte.
a majestade e as riquezas, tudo aos teus pés, pois és rei sobre nós. Recebe a honra, Oh Deus, receba recebe a glória, o louvor da tua casa, Pai, do teu povo, Deus. domínio e Oh poder, Deus, obrigado, Pai, pela tua presença. a majestade e as riquezas, tudo aos teus pés, pois és rei sobre nós, Senhor Jesus. Feche seus olhos, louve ao Senhor com uma oração individual, declarando isso que você acabou de cantar, que Ele receba a honra, entregue a Ele o trono aí do seu coração, aqueles lugares que muitas das vezes nós gostamos de controlar e não queremos que ninguém, nem mesmo o Senhor, interfira, que o seu coração possa ser totalmente escancarado, cada porta, cada armário, cada local separado ali de guarda de algo específico, possa ser entregue ao Senhor, para que Ele organize, para que Ele deixe essa casa limpa, para que Ele deixe esse local apto à sua morada. Como nós cantaremos na próxima canção, que a nossa mesa, que a nossa vida, que a nossa comunhão possa ser coordenada pelo Senhor, de forma que Ele venha, se assente na cabeceira da mesa, tome o lugar de honra. E essa honra não pode ser uma honra que acontece aos domingos às 19 horas, em um culto pontual, momentâneo, mas que essa honra seja a cada minuto. Como nós somos frágeis, miseráveis, quantas vezes nós colocamos os nossos desejos egoístas em primeiro lugar, quantas vezes nós colocamos coisas supérfluas à frente das coisas do Senhor, e que nós possamos nesse momento clamar a Deus. O nosso Deus é tão grande que até mesmo a fé que nós temos vem dEle. Ele nos empresta para que nós respondamos ao seu chamado. Eu te convido a adorar o Senhor com essa próxima canção. Deixe que o Senhor te abrace, deixe que o Senhor esteja presente, deixe que Ele se aproxime. Precisamos sim ter total temor, tremor e respeito para com o nosso Deus, mas o Senhor quer se aproximar, Ele quer ter laços de intimidade conosco. Que nós essa noite possamos estar abertos a sermos íntimos, a sermos amigos de Deus, a sermos próximos, e amigos estes que se dispõem a se doar, a fazer além em prol de alguém que você preza, que você respeita. E nesse caso não é um simples amigo como nós temos terrenos, é o grande Deus, é o eu sou, é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, sofreu dores que você jamais vai sofrer. Tenho certeza que nenhum de nós aqui suou sangue. Isso é um nível altíssimo de angústia, de dor, de sofrimento, mas que nós possamos responder a esse chamado, e não somente ao chamado dito, à palavra, mas a esse ato de se dar por nós, que nós respondamos a esse chamado, oferecendo o nosso coração e a nossa vida, para que Ele entre, para que Ele faça morada, para que Ele se assente e ceie conosco. Louve o Senhor. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações.
esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está à mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir do pão, e ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nos preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nos preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de Arrume a sua casa, entregue o seu coração a Ele. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. 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 Para encerrar, entregue a Ele toda a honra, toda a glória. Ele é o Cordeiro que foi morto, mas vive. Nós te damos toda a honra, nós te damos toda a glória.
Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. Ao Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. Nós te damos toda a honra. Nós te damos toda a glória. Ao Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. Ao Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. Obrigado, Deus, podemos te louvar, Deus. Obrigado, Pai, por podermos adorar esse Cordeiro que veio, morreu. Como eu citei pela manhã, primeiro domingo da manhã, parte da manhã nós ceamos a ceia do Senhor, lembrando a sua morte. E coincidentemente nós estamos no mês onde nós, ocidentais, comemoramos o nascimento de Jesus Cristo. É por Ele, é para Ele que nós vivemos. Por isso nós declaramos honra e glória. Que cada voz erguida aqui, cada som de corda de instrumento, cada som extraído aqui, seja de palmas, de vozes, de instrumentos, seja para honrar e glorificar ao Teu nome que é digno, a Teu nome que é merecedor. Nada que nós façamos aqui em resposta ao Teu chamado, Deus, chega aos pés do que o Senhor fez por nós, do que o Senhor merece. Mas nós, ó Pai, mesmo sendo fracos, pecadores, nós nos prostramos, entregamos, ó Deus, a Ti o nosso louvor. Que a Tua palavra venha ao nosso coração, que nós possamos em todo momento, na segunda-feira que começa amanhã, em todos os dias da semana, rendermos honras, louvores e glórias ao Senhor, pois o Senhor é merecedor. Obrigado, Pai, podemos Te louvar. Entrega ao Senhor toda a honra e toda a glória. Declare isso. Nós te damos toda a honra. Nós te damos toda a glória. Ao Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. Ao Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. Só a igreja, erga suas vozes. Nós te damos toda a honra. Erga sua voz, entrega ao Senhor. Nós te damos toda a glória. Ao Cordeiro. Ao Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. Ao Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. Obrigado, Deus. O Senhor morreu por nós. E provando quem o Senhor era, o Senhor ressuscitou, está à destra de Deus Pai, garantindo e nos dando plena convicção de tudo que o Senhor nos prometeu na Tua palavra. Assim nós te entregamos esse louvor no nome de Jesus. Você pode se sentar. Amém, irmãos. Só lembrando o tema desse cântico, né? Lá em Apocalipse capítulo 4, versículos 10 e 11, diz assim, falando dos 24 anciãos, né? Os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste. Sim, por causa da Tua vontade vieram a existir e foram criadas. E aqui está incluído eu e você. Deus nos criou com um propósito. Nós não estamos aqui por acaso. Deus tem um propósito grandioso para a nossa vida. E é Ele que sabe qual é, de fato, o propósito dEle para nós, e nós temos que procurar nele. Irmãos, vamos caminhar. Que bom que nós estamos aqui nessa noite, que bom que Deus nos trouxe aqui para que pudéssemos celebrá-lo. E que isso seja verdade em nossos corações, que o nosso coração se mova na direção de Deus,
e que nós tenhamos um coração acertado para com Ele. Eu gostaria de ler um texto, por enquanto apenas o versículo 15 do capítulo 12 de Hebreus. Como mencionei semana passada, a nossa expectativa aqui é pensarmos um pouco sobre o ressentimento e o amor. Eu sei que, do ponto de vista psicológico, ele teria várias outras explicações, que não é o meu caso aqui, mas eu quero partir de alguns princípios bíblicos e também de alguns exemplos bíblicos, tanto para uma coisa quanto para outra. E o texto de Hebreus 12, versículo 15, nos chama a atenção quando o autor aos Hebreus diz assim: cuidem para que ninguém que fique afastado da graça de Deus, para que ninguém fique afastado da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação, e por meio dela muitos sejam contaminados. Vamos orar, irmãos. Eu gostaria que você colocasse diante de Deus a sua vida agora, e pudesse falar para Deus: Deus, eu não sei como é que está o seu coração, mas eu acho que todos nós carregamos em algum momento da nossa vida algum tipo de ressentimento, ou às vezes carregamos no momento algum tipo de ressentimento, alguma dor, alguma mágoa, que nós temos dificuldade de resolvê-la. E nós, como seres egoístas que somos, por causa do pecado, por causa da nossa queda, nós temos dificuldade de voltar atrás, de assumir as coisas, e a palavra de Deus nessa noite é nesse sentido, que a gente possa ver se tem alguma coisa que precisa ser acertado, inclusive para o bem da nossa alma. Então vamos orar, uma breve oração nesse sentido. Senhor Deus, nós colocamos diante de Ti a nossa vida, e que o Senhor nos ajude, ó Pai, que possamos cumprir a Tua palavra, como diz o autor aos Hebreus, que pela graça do Senhor, nós possamos viver, ó Deus, longe de qualquer raiz de amargura. Eu sei que isso às vezes é difícil, nós somos teimosos, mas nos ajuda a pautar a vida pela Tua palavra, e assim vivermos para a honra e glória do Senhor. Irmãos, tem uma frase que eu achei interessante, ela, lá no mundo da psicologia, ela teria várias outras explicações técnicas, mas eu só achei interessante para a gente poder começar a conversa aqui. Talvez você tenha ouvido já essa frase, né? Que diz o seguinte: os neuróticos são pessoas que constroem castelos no ar, os psicóticos são os que mudam para eles, e os psiquiatras são os que recebem o aluguel. Interessante, né? Pelo menos o aluguel é interessante aqui. Mas a questão é a seguinte, esse não é o foco. Os grandes problemas que nós enfrentamos têm a ver com a nossa mente. A maioria de nós sofremos por causa da mente. Eu não sei, você muito provavelmente convive com pessoas que estão tomando medicamentos por causa de problemas dos mais diversos. E eu não estou dizendo que esteja errado tomar medicamento, mas a verdade é que a sociedade de hoje vive cheia de medicamentos, que precisam e que não precisam, para ansiedade, para depressão, para, sei lá, um monte de coisa, né? Por quê? Claro que as sociedades mais antigas também tinham problemas, mas a intensidade, a velocidade com que os problemas acontecem hoje, de fato nos assusta. E os grandes problemas estão na nossa mente. As armas mais fortes que Satanás utiliza para acabar com os cristãos são de natureza psicológica. Às vezes nós enfrentamos bem, né, uma batalha com alguém, nós lidamos bem com algum animal feroz, mas nós temos a maior dificuldade de lidar com a nossa psique. E Satanás sabe disso. Ele usa essa arma para derrotar a cada um de nós e nos fazer fracassar. E às vezes a gente nem percebe, ou às vezes percebemos, mas também não sabemos como lidar com isso. Então as maiores batalhas são perdidas na mente. Isso me faz sempre lembrar aquele episódio quando o pessoal foi espiar a terra prometida, 12 espias e 10 voltaram dizendo que não tinha jeito, e esses 10 convenceram uma população gigantesca de cerca de 2 milhões de pessoas a não entrar na terra prometida. Eles perderam a batalha na mente. Eles voltaram e disseram: ó, os homens de lá são muito grandes, são gigantes. Nós somos como gafanhotos, como mosquitos na presença deles. Antes de começar a batalha, eles perderam a batalha na mente. E quando nós perdemos a batalha na mente, é muito difícil ganhá-la na vida real.
Mas aí, nesse episódio, foram 2 homens, Josué e Caleb, que falaram, não, gente, calma, se o Senhor se agradar de nós, se nós formos, nós vamos vencer a batalha. Mas eles não convenceram aquela comunidade inteira. Porque aqueles 10 já haviam também derrotado as pessoas nas suas mentes. E nesse sentido, irmãos, muitos dons, talentos, têm sido jogados no lixo por causa das nossas mentes. Cada ser humano é uma verdadeira mina de capacidade, são seres dotados, né, de talentos, de potenciais, que Deus lhes deu, que Deus nos deu. Mas, tragicamente, nós encontramos dentro das pessoas, na sua psique, o desastre. E, nesse sentido, nós temos também um outro problema que atrapalha a nossa vida grandemente, que é a amargura. E o texto aqui de Hebreus vai falar disso, dessa questão de raiz de amargura, quer dizer, ela começa como uma coisa pequena, aos poucos. Às vezes é uma pequena palavra. Eu vou perguntar, mas não quero que ninguém responda. Mas muito provavelmente você nessa noite, alguém, ou todos nós, nessa noite, lembramos de algum gesto, de alguma coisa que alguém falou, às vezes uma pequena palavra, que pareceu ser insignificante, mas que ficou gravada no nosso coração. Nós travamos a nossa vida por causa daquilo. Ao conversar com pessoas no decorrer da vida, e são vários anos, né, eu percebo assim, que às vezes uma palavra simples destruiu o sonho de alguém. Às vezes é o sonho na área da música, é o sonho na área de um concurso público, é o sonho na área em outras áreas, né, pedagogia e etc, e por aí vai, né. Por isso o autor aos Hebreus nos adverte quanto a isso, que a gente tem que tomar cuidado para que nenhuma raiz de amargura nos alcance e depois nos perturbe. Ao longo da vida, quando ouvimos alguma coisa, isso nos machucou, nós temos a tendência de ficar repetindo isso. Né? Tem gente que gosta de contar problemas. Ah, mas desde aquele dia eu nunca mais fui a mesma pessoa. A gente hoje tem o costume de dizer o seguinte, eu estou esquecendo muita coisa, e eu estou falando, né, que eu tenho esquecido muita coisa. Desculpa o Covid, né? Pode ser a idade, mas tomara que seja o Covid. Às vezes nós também culpamos as pessoas porque elas falaram alguma coisa. Elas agiram com a gente de uma maneira que a gente não gostou e talvez a gente até tivesse razão com aquilo, ou não. Mas a questão é, muitas vezes as pessoas gostam de contar dessas situações com detalhes sórdidos, para que as pessoas à sua volta possam sentir pena, dor, ver a dor dessas pessoas, etc. E pedir apoio e tudo mais. Freud diz, o ressentimento, muitas vezes silencioso, que pode ser catalisador de revoltas, discriminações, preconceitos e retrocessos, está entre as expressões mais cautelosas e sutis da agressividade humana. Aí nós vamos para Jó, para a Bíblia. Diz assim, o ressentimento mata o insensato e a inveja destrói o tolo. Então a Bíblia está dizendo isso. O ressentimento mata o insensato e a inveja destrói o tolo. Jó 5:2. Quando nós estamos ressentidos, quando nós ouvimos o nome da pessoa, dá um certo arrepio, né? Se você encontrar com a pessoa, então, aí que piora tudo. Aí nós temos que avaliar o nosso coração e nos perguntar, tem alguém, ou tem alguma situação que me causa constrangimento, pânico, medo, ou quando eu estou perto de alguém, eu travo, porque aquela pessoa de repente falou alguma coisa comigo? Sabe aquele professor que você, sei lá, fez alguma apresentação e ele te criticou publicamente, e aí nunca mais você consegue se soltar para falar nada com aquele professor, naquela matéria? Isso acontece na igreja, acontece dentro de casa, muitas vezes nós somos cercados, né, de pessoas que nos ofendem. E nesse sentido, irmãos, muitas vezes nós temos as emoções fragilizadas. E nós não conseguimos lidar com isso. E é um processo que vai, às vezes, até sem o controle da gente, né? E vai gerando dificuldade. Os sentimentos negativos vêm de fora, geralmente. Claro que a gente também tem sentimentos causados, né, por nós mesmos, mas são causados pelas outras pessoas, pelos acontecimentos.
Quem passa por um acidente, por exemplo, seja ele qual for, você sempre tem medo. Se era um acidente automobilístico, você passa daquele mesmo local, você se lembra daquilo de uma maneira meio assustadora. Dá sempre a impressão que aquilo pode ocorrer de novo. Então, a tendência da gente é pensar o seguinte: os outros são responsáveis pelo que eu sinto, e eu sou responsável pelo que eles sentem. Só poderei manter alguém ao meu lado se conseguir induzir nele certos sentimentos. E nesse sentido, então, nós criamos algumas emoções manipulativas. E quais são? São 3, pelo menos, né, dentre outras, né? Primeiro, qual que é a intenção? Qual que é o nosso objetivo com essas emoções manipulativas? Obter alguma coisa de alguém. A emoção gerada visa pedir coisas como socorro, proteção, carinho, atenção, apoio, condescendência, compaixão e etc. Tem gente que parece que fica ali pedindo alguma coisa. Desculpa a expressão, mas é num sentido positivo. Igual um cachorrinho que fica ali pedindo comida e atenção. Tem gente que vive assim. E a gente tem que tomar cuidado se a gente não está nessa situação. Isso é um tipo de emoção manipulativa. E a gente tem que tomar cuidado com isso. A ideia é, se tiver pena de mim, não vai me abandonar. Se tiver medo de mim, não vai me deixar. Você já ouviu isso antes? Ou já falou isso, né? Se ficar dependente de mim, não vai poder ir embora. Se tiver gratidão por mim, não poderá me decepcionar. Gente, a coisa mais simples da face da terra é decepcionar as pessoas. Mas há uma segunda situação, né? Além de tentar obter alguma coisa de alguém, há também nessas emoções, né? Libertar-nos de alguém. Tem gente que, no meio da pressão, ela quer ficar livre da pessoa, diante das cobranças, das pressões, das expectativas, das exigências. Utilizam-se de estratégias emocionais que podem envolver birra, mau humor, irritação, rebeldia e por aí vai. Qual que é a ideia? Me deixa em paz. E aí os problemas humanos vão seguindo. Uma terceira, a ideia de fazer com que alguém se sinta culpado. A estratégia aqui consiste em exibir sofrimento com o objetivo de comunicar algo do tipo: veja como estou por sua causa. Emagreci 30 quilos, engordei 25 quilos, para não piorar muito, né? O meu cabelo está caindo por sua causa. E a gente tem essa tendência, né, de tentar fazer com que as pessoas se sintam culpadas por causa da gente. Todas as pessoas que passam por dificuldades sérias, têm algum ressentimento, ela vai carregar alguma coisa negativa nesse sentido. E eu gostaria de, nessa noite, avaliar com vocês 3 situações bíblicas, tem várias outras, né, sobre a questão do ressentimento. E se você quiser acompanhar aí, nós vamos lá para Gênesis capítulo 4, iniciando a história da humanidade. Nós temos ali uma história de 2 homens, os 2 filhos de Adão e Eva. E o texto lá no capítulo 4, fala assim: coabitou o homem com Eva, sua mulher, essa concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Aí vai, depois de Caim, teve Abel. Aí o que acontece? Logo à frente a Bíblia fala que Abel trouxe do fruto da terra, do seu rebanho, uma oferta ao Senhor. E Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Mas o texto bíblico utiliza a seguinte expressão: Deus não se agradou de Caim e da sua oferta. Porém, Deus se agradou de Abel e da sua oferta. Às vezes a gente fica preocupado com algumas coisas, né? Primeiro, Deus se agrada de nós. Depois Ele se agrada da nossa oferta. No caso específico aqui, tem um contexto teológico, né? Parece que a ideia é que Abel trouxe, de fato, produto, né? Um animal para oferecer, e Caim certamente deveria ter feito isso. Mas a questão é que Deus se agradou de Abel e não se agradou de Caim. Aí o que Caim fez? Ele quis eliminar Abel da sua história. E Caim matou o seu irmão. O texto vai dizer logo à frente, a partir do versículo 8, que ele chamou ele para ir para o campo, foi lá e deu nele uma cacetada qualquer e matou ele. E Deus cobra dele, ele falou: não sei, por acaso eu sou o guardador do meu irmão, o responsável pelo meu irmão? É interessante o seguinte, que o ressentimento de Caim, na verdade, não foi contra Abel, foi contra Deus. Por quê? Ele matou Abel porque Deus aceitou Abel. E aí eu queria que nós pudéssemos pensar sobre isso. Deus aceitou Abel
e se agradou da sua oferta. Recebeu a adoração de Abel, mas não se agradou de Caim e da sua oferta. Quem foi o culpado na mente de Caim? Deus. Porque ele não se agradou de mim. Então, Caim matou Abel porque ele estava chateado com Deus. Às vezes a gente faz isso, irmãos. Nós manipulamos as pessoas, culpamos Deus pelo progresso do outro, pela beleza do outro, né? Pela cultura do outro, pelos bens dos outros. E nesse sentido, o caso de Caim, aqui demonstra um ressentimento por causa do culto. Os dois cultuaram a Deus. Um cultuou da maneira correta e foi primeiramente aceito, e depois o outro não foi aceito. Eu e você temos que tomar muito cuidado para não ficarmos ressentidos contra Deus. Por que fulano de tal, que estudou comigo na mesma escola, e não era o mais inteligente da turma, passou no concurso e eu não passei? Por que ele passou no vestibular de medicina, sei lá de quê, né? E eu não passei? Às vezes o ressentimento tem a ver com o nosso culto. Como que aquela pessoa consegue tocar tão bem? Eu tenho quase que uma inveja santa de quem toca bem, mas é só isso, tá? E eu não toco. Aí o nosso ressentimento se torna contra Deus, que Deus deu dom para aquela pessoa e não me deu dom. Às vezes nós criamos dificuldades para Deus por causa do nosso biotipo, né? Deus nos criou negros, brancos, amarelos, pardos, e vai para aí afora, né? Tem a turma asiática lá, diferente de nós, tem a turma aqui da América, parte da América do Sul, que são diferentes da nossa. Nós, na verdade, somos uma mistura de tudo, né? Então, nós somos todos diferentes. Na verdade, o Brasil é o único país do mundo que tem essa diferença toda. Mas, enfim, nós queremos cobrar de Deus, ou não gostamos do que somos, fisicamente, espiritualmente. Que alguém tem uma reação qualquer no culto e etc. Nós não aceitamos, muitas vezes, a vontade de Deus, e nós tendemos a lutar contra ela. Daí nós, às vezes, não verbalizamos, mas nós ressentimos contra Deus. Então, ele acaba sendo a pessoa culpada na nossa mente, mesmo que a gente não diga isso, que seja alguma coisa velada. Isso acaba gerando dificuldade no nosso relacionamento com Deus, porque nós achamos que Deus errou, né, a não nos dar alguma coisa, ou a nos dar uma coisa que a gente não gostaria, porque a gente não perguntou para o Criador o que ele queria de nós. Qual que era o propósito dele na nossa vida? Vocês sabem daquela história de um rei que tinha um fiel escudeiro, e eles foram fazer uma tarefa, né? E de repente o rei cortou lá o dedo, e ficou faltando um dedo lá, ficou muito chateado, mandou prender o cara, e o cara ficou preso injustamente, mas ele foi no outro local, enfim, e aí o cara foi lá e pegou o outro cara que estava com ele, porque ele era perfeito, né? Aliás, ia pegar o rei, não pegou porque ele era imperfeito, faltava um dedo, e ele então mandou soltar, agradecendo a ele, porque na verdade o fato de ele não ter mais um dedo, livrou ele dos canibais. E eles falam, não, eu que agradeço por estar preso, porque se eu tivesse com o senhor, eu seria morto, porque eu sou perfeito. Às vezes assim, a gente não tem noção do que é que Deus quer com a nossa vida. Tem coisas difíceis na nossa vida, tem coisas que nos abatem, parece que vai nos destruir, mas Deus sabe o que Ele quer com aquilo. Deus sabe o que Ele quer de nós. E se nós não mantemos um bom relacionamento com Deus, nós temos dificuldade com os relacionamentos interpessoais. Muitas vezes ficamos com raiva da forma como Deus trata o nosso semelhante, temos inveja de muitas outras emoções ruins. A pergunta é, você tem algum ressentimento contra Deus? Às vezes um filho que nasceu com alguma dificuldade séria, às vezes algum problema na família, às vezes uma questão até de pobreza, ou você tem alguma raiva, algum ressentimento, alguma inveja séria contra alguém que progrediu e você não progrediu. Irmãos, Deus sabe de todas as coisas. Você não pega uma faca afiada e coloca na mão de uma criança de 2 anos. Deus sabe o que Ele fará com as pessoas. Então esse é o primeiro exemplo. Caim matou Abel porque Deus aceitou Abel e não aceitou Caim. Tem um segundo exemplo que está lá em Gênesis 27, que é de Esaú. E aí eu não vou ler o texto, mas a gente conhece bem a história. O texto vai dizer
no contexto todo, né? Que Esaú era o primogênito, correto? E Jacó o segundo. Eles nasceram juntos ali, mas, enfim, ele herdaria todas as coisas do pai. E Esaú queria matar o irmão por causa dos bens. A gente sabe daquela história do guisado de lentilhas, que ele vendeu o direito de primogenitura para Jacó, e Jacó, muito trapaceiro, foi lá e articulou com o pai, com a mãe, para poder receber a bênção do pai. Enfim, quando ele recebeu a bênção, aí a coisa começou a complicar. Aí olha o que diz o texto lá, em Gênesis 27, 43. Ele vai dizer assim: eis-me agora junto à fonte de água. Perdão, eu estou no outro texto aqui, 27. 27, 43. Agora, pois, meu filho, ouve o que te digo, retira-te para a casa de Labão, meu irmão, em Harã. Quem fez isso? A mãe de Jacó. Filho, esse negócio não vai prestar. Por quê? Porque ela ficou sabendo que Esaú falou: eu vou matar o meu irmão. Eu vou só esperar o meu pai falecer e eu vou acabar com ele. Vocês se lembram do texto bíblico. Aí, ele foi para a terra da sua mãe e por lá ele viveu 20 anos, atordoado com esse problema. E muito provavelmente, Esaú também viveu atordoado com esse problema por muito tempo. A gente sabe que no decorrer dessa história, ele se curou disso, não sei como. Mas quando ele se encontra com Jacó, logo depois da passagem do Val de Jaboque, as coisas já estavam diferentes. Mas eles criaram um problema para a família inteira, depois que eles fizeram um negócio fora da vontade de Deus, vendendo, no caso de Esaú, vendendo o direito de primogenitura, e queixando-se da atitude do pai. Isso gerou uma confusão do pai com a mãe, da mãe com o filho, do pai com o outro filho, enfim, o sofrimento foi muito grande. Tudo isso ocorreu por quê? Por causa de bens futuros. Um foi por causa do culto, aqui é por causa de bens. Isso provocou um problema na família toda. E nesse sentido, o seguinte, pensa um pouco, muitos dos nossos problemas têm a ver com algum ressentimento, com algum relacionamento quebrado, com alguma coisa que não ficou acertada lá atrás. E o grande problema é que nós, muitas vezes, somos assim gostamos muito de maquiar as coisas, né? Se a gente encontra, por exemplo, um espanhol, um argentino que está aqui perto de nós, e eles são muito assim, sim ou não, né? Você me dá uma carona? Não. E eles não explicam por quê. A gente, para dizer um não para alguém, a gente dá uma volta. Veja bem, a verdade é que o carro está com pouca gasolina, eu tenho que passar para um outro local, e às vezes isso atrapalha a nossa vida. E parece que foi essa a ideia. Aqui, a pergunta é, que dores que você carrega? Que tipo de ressentimento que você tem de relacionamentos que não funcionaram bem? Irmãos, pela vida fora, se você é jovem, mais do que eu e do que muitos, você vai ter gente que vai te decepcionar. Essa é uma notícia ruim. Mas tem uma pior. Normalmente é gente que você ama profundamente, porque quem você não conhece não vai te decepcionar. Você só sabe da notícia na televisão e na internet. Quem nos decepciona são pessoas do nosso convívio. Então nós temos que aprender a lidar com isso. Às vezes as pessoas acabam com uma vida inteira, com laços de família, né, laços de sangue, por causa de algo deteriorável, como era o caso aqui, a fazenda da família. Famílias que brigam por causa de pouquíssimos bens. Aliás, mas quanto menos tem, mais brigam. E nesse sentido, irmãos, Esaú, o texto vai dizer lá, eu não li, mas ele vai dizer que ele ia matar o seu irmão. Ele ficou tão ressentido. Mas há um outro exemplo, e o último aqui, negativo, né? Que é de Absalão. Segundo Samuel 13, fala da situação lá. E especificamente nós temos alguns versículos que vão tratar disso. Mas o texto vai dizer que Absalão tinha uma irmã chamada, vamos ver quem lembra aí. Vamos lá, arrisca aí, começa com T. Acertaram, né? Tamar. E essa menina era muito bonita. E Absalão tinha, essa irmã, na verdade, tinha um meio-irmão chamado Amnon. Mas esse Amnon tinha um amigo chamado Jonadab. Isso é que é amigo que não presta.
E esse cara falou para ele, para o Jonadab, o Aminon, cara, eu estou gostando da minha irmã. Era uma meio-irmã, mas isso é um negócio, uma confusão, e no Velho Testamento a gente tem muitos desses episódios. Eu não sei o que eu faço, eu estou emagrecendo por causa dela. Rapaz, finge que você está doente, vai para o quarto, e aí e pede a ela para levar lá um bolo, né, cuidar de você lá, um chá de funcha, alguma coisa desse tipo, isso está na Bíblia não, tá? E assim ele fez. Quando ela chegou lá, com a comida, ele agarrou essa irmã e a violentou. Aí Absalão, sabendo disso, falou, eu vou matar o meu irmão Aminon. E guardou isso no coração. E ele ficou ressentido com a atitude do seu meio-irmão Aminon, pelo fato de ter violentado a sua irmã Tamar. Ele guardou isso no coração, arquitetou um plano, e depois de 2 anos, ele matou Aminon. O texto bíblico vai dizer que ele chegou diante de Davi, né, e falou assim, aqui, vou fazer uma festa, eu vou comemorar um aniversário, eu queria que todos os meus irmãos estivessem lá, inclusive o meu irmão Aminon. Aí Davi falou, não, deixa ele quieto. Davi não era bobo, ele sabia que esse troço não estava curado, e ele foi. Aí pediu para os caras, quem estiver bem bêbado, vocês matam ele. E assim fez. Ainda veio a notícia, tem sempre as notícias ruins, né, pior do que está, veio alguém correndo e falou, mataram todos os filhos do rei. Aí veio o Jonadab, o amigo, que não prestava, falou, não, rei, não foi isso não. Matou só Aminon. Porque isso já está no coração de Absalão, desde que houve esse problema com a Tamar. O ressentimento levou a um problema na família. E a gente tem esse exemplo muito claro. Porque o nosso problema não é sentir. Quem não sente raiva todos os dias? O nosso problema é ressentir. Então, o ressentimento é sentir de novo. Porque sentir, a gente sente um monte de coisa. Tem dia que eu sinto que eu sou rico, não sou. Tem dia que eu sinto que eu sou pobre, também eu não sou tanto assim. Tem dia que eu sinto que eu sou uma coisa que eu não sou, né? Agora, o problema nosso é quando a gente começa a ressentir. A ideia de ruminar aquilo. Gente, mas não pode. Eu estou acabando de esquecer daquilo, é igual uma ferida, né? Um machucado. Você está acabando de sarar, você esbarra de novo, arrancou a casca, voltou. O grande problema da nossa vida não são os sentimentos, que eles são volúveis, passam, né? Sentimentos bons, às vezes você sente, acorda, você sente que você é riquíssimo, você acorda e fala, meu Deus do céu, é tudo mentira, sonha, né? Também não vai mudar muito. O problema é quando nós ressentimos. Nós revisitamos a nossa alma, a nossa psique, naquilo que nos feriu, e vamos construindo aquilo. Isso traz muitos males, a nós e aos outros. O ressentimento, irmãos, é como uma bola na praia. Eu não sei se você já tentou fazer isso, você pega uma bola bem cheia e tenta submergir essa bola na água. O que vai acontecer? Você força ela lá na água. A hora que ela sai da sua mão, ela explode, joga água para tudo que é lugar. Isso é o ressentimento. A gente tenta controlar, mas uma hora ele vai explodir. Porque nós não temos, dentro da nossa mente, uma caixa de lixo bem fechada. Uma hora esse negócio vai feder de uma forma ou de outra. E por isso que a gente às vezes fica surpreso com alguém, mas a pessoa era tão calma, ela explodiu lá na loja, eu nunca vi ela daquele jeito. É porque a gente vai guardando coisas. E a gente que é mais introspectivo, acho que pior ainda. Que tem uns que já andam, né, falando que precisa, às vezes que não precisa. Mas nós temos que tomar cuidado, porque a gente tenta enfiar a bola dentro da água, mas ela vai subir e vai espirrar água para todo lado. A Bíblia orienta que nós devemos viver em paz com todas as pessoas, desde que nós possamos fazer isso. Como podemos evitar a amargura em nossos corações? Como podemos lidar com os nossos sentimentos, em vez de deixá-los crescer? Como podemos lidar com as mágoas e não termos ressentimento? Aí nós temos 3 exemplos que eu quero seguir aqui também. E eu vou ser breve aqui. O primeiro deles é de José. Gente, eu nem vou ler o texto. O texto de José é tão fantástico, que a gente conhece também muito bem a história. José foi vendido para o Egito pelos seus irmãos. Olha que irmãos legais, né? Você acha que é só na igreja que tem problema, né? Isso é que é irmão. Vem ele lá, já tinha uma inveja boa dele.
lá vem o sonhador, vamos matá-lo. Um irmão livrou ele da morte, jogaram numa cisterna, graças a Deus a cisterna estava seca, ele ficou lá, tiraram de lá e venderam para o Egito. O texto bíblico vai deixar claro que tudo isso aconteceu com José, e como a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Paulo não tinha escrito isso ainda, mas José já sabia disso. José foi para o Egito, foi para a masmorra, mas José não sabia, mas a trajetória para a masmorra, na verdade, era o caminho para o trono. Ele foi para a masmorra, mas o caminho de Deus era o trono, passando pela masmorra. Aí, quando nós pensamos naquele professor que nos prejudicou, às vezes até na vida religiosa, o pastor que às vezes não nos atendeu, enfim, nos magoou, todas as coisas, irmãos, aquela pessoa que de repente falou alguma coisa meio brusca com a gente, todas as coisas terão um fim proveitoso, se nós soubermos lidar com isso. Porque, irmãos, há um Deus nos céus que vê tudo o que ocorre. Mas o que mais chama atenção é quando chega lá em Gênesis 50, quando tudo acontece, Jacó vai para o Egito, ele fica lá um bom tempo, e depois o Jacó morre, e volta do sepultamento, os irmãos de José se reúnem e falam, ó, o negócio está complicado agora, José agora vai acabar com a gente. Porque no coração deles, eles não tinham resolvido isso, nunca tinham acertado isso. E chegam perto de José e contam uma história, que o paizinho, antes de morrer, falou isso ou aquilo, que era até mentira, mas aí ele falou, gente, por acaso eu estou no lugar de Deus? Deus me mandou para cá para salvar toda a nossa família. Fiquem aí, cuidem do gado de vocês, cuidem das coisas de vocês. Deus transformou o que vocês fizeram para mim em bênção. Se você for ler ali o capítulo 49 e 50 de Gênesis. Isso é a cura pelo ressentimento. Eu fico pensando, eu se fosse José, eu ia dar uma castigada nesse pessoal. Porque eu não sou tão bom quanto José, por mais que pareça. Falei, gente, eu vou passar um aperto neles. Entra na sala aí, vamos conversar. Pelo menos uma boa conversa. Mas José estava curado. E quando nós curamos a nossa vida do ressentimento, é como uma cicatriz. Nós olhamos para a cicatriz, sabemos o que aconteceu, o dia, a hora, se ficamos internados, se deu 6 pontos, 10 pontos, 20, mas não dói mais. E nós até conversamos com a pessoa que nos magoou, que nos fez sentir, fala, cara, nós éramos muito doidos, hein? Eu acabei te deixando muito chateado, te dei prejuízo, sei lá. Quando nós queremos resolver as coisas, irmãos, nós resolvemos com a graça de Deus. Cantamos um cântico aqui que nós vencemos as batalhas, e é pela fé, pela palavra de Deus. Nós lutamos com Deus que luta conosco, e Deus que está no trono sabe tudo que está acontecendo. Ele é o reto juiz, e aquilo que não for resolvido nessa terra, com aqueles que erraram, Deus também se encarregará de resolver isso com a pessoa. E José foi um exemplo de gente, de pessoa que tratou do ressentimento. Ele não deixou que o ressentimento controlasse a sua vida. E eu acho que José tinha que ser estudado, acho que dá uma tese de psicologia, como que aquele cara se curou. Foi com Deus. Foi com Deus. Com isso eu não estou dizendo que você não tem que procurar ajuda, mas foi Deus que agiu no coração dele. É um exemplo de gente que não carregou ressentimento. Aí vem a pergunta, será que a gente tem carregado ressentimento às vezes por bobeira? Tem gente que para de falar com os outros por causa de uma palavra. Parar de falar na hora, tudo bem, você está nervoso e tal, mas e depois, meu irmão, vem cá. Nós somos irmãos em Cristo, vamos morar no mesmo céu, na mesma rua, no mesmo condomínio, no mesmo quarto. Só que vai ser um quarto maior, né? Mas é assim a eternidade. Vai ser uma festa só, para com isso. Porque quando nós guardamos ressentimento, irmãos, é a mesma coisa de nós bebermos um veneno e querer que o outro morra. Toda vez que você encontra a pessoa, dá um arrepio, dá uma dor no estômago, que não há omeprazol que cura. Mas há um outro exemplo, é de Davi. Gente, Davi fez tanta coisa errada. Mas é interessante que Davi, quando ele fugia de Jerusalém, ele enfrentou maldições de um homem chamado Simei, está lá em 2 Samuel 16, 5-8, e Samuel estava praguejando lá contra ele, né? Em vez de responder com ressentimento contra Simei, em vez de matá-lo, que era um direito dele como rei, Davi escolhe o caminho da humildade.
E ele era o rei. E ele diz assim, no versículo 10, ora, deixai-o amaldiçoar, pois se o Senhor lhe disse, amaldiçoa Davi, quem diria, por que assim fizeste? Davi evitou o sentimento de ressentimento, ao ver a situação. Quando ele entregou o reino para Salomão, ele falou, ó, se Simei fizer besteira, aliás, se Simei fizer besteira, não, você não deixa esse cara viver, porque ele me causou muitos males. Mas ele falou isso já de sangue frio, com nenhum ressentimento, era um problema de guerra, era um problema de reino. Mas ele não guardou ressentimento. E por fim, uma outra pessoa que demonstra como que nós não podemos e não devemos guardar ressentimento é Jesus Cristo. Eu acho que é desnecessário falar. Mas tem alguns textos bíblicos que eu gostaria de mencionar. O que falar de Cristo? Ele sofreu sem nunca ter tido uma culpa. Não carregou nenhum ressentimento. Aí, quando nós olhamos para nós, o que os outros falam da gente? Bom, o que os outros falam da gente é problema deles, não nosso. Concorda? Não é problema nosso, é problema deles. E tem gente que parece que tem tempo para ficar falando dos outros. Tem sempre aquela turma que fica na esquina, né, da rua, ainda existe isso. Hoje é no Instagram, nos telegrams da vida, não sei o que lá, né? O ressentimento, irmãos, causa mal em quem é ofendido, mas também causa mal naquele que ofende, claro. Porém, aquele que é ofendido vai carregando isso para a vida fora. E nós precisamos vencer o ressentimento. E como é que a gente vence isso? Quando eu olho para Cristo, eu olho como é que eu posso me livrar do ressentimento. Primeiro, entenda o amor de Deus. A Bíblia não está preocupada com a sua honra, com o seu orgulho, de forma nenhuma. Uma resposta emocional a um insulto inofensivo pode mostrar falta de maturidade espiritual. E amor exagerado a si mesmo também, está lá em Mateus 5, 38 e 39. Pela vida fora, nós às vezes vamos ter alguma dificuldade natural. Um dia que a gente não está muito bem, né? Quando nós olhamos para o amor de Deus, nós tratamos melhor o ressentimento na nossa vida. O texto de Romanos 5,8 diz, mas Deus demonstra o seu amor por nós, Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Ele te salvou e me salvou quando a gente não valia nada. E nos perdoou. E não disse para a gente quanto que era. E nunca vai dizer. A parábola, a história do filho pródigo nos demonstra isso para nós. O filho chegou, ele articulou toda uma conversa com o pai. Gente, eu estou aqui passando fome, comendo comida de porco. E aí ele fala, levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei, pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus jornaleiros. Esse era o discurso. Quando ele chegou, ele não disse uma palavra. Quando ele começa a falar, pai, o pai o abraça, fala, filho, esquece isso. A fazenda que foi embora. Tudo. Deus demonstrou o seu amor assim para conosco. Antes de tudo, eu e você precisamos entender o amor de Deus por nós e pelo mundo, por pessoas do mundo. Quando nós nos sentimos machucados por outra pessoa, devemos nos lembrar do amor de Deus. Deus me ama. O salmista até chega a dizer, se meu pai e minha mãe me abandonar, certamente o Senhor me acolherá. Então, confie no amor de Deus, receba o amor de Deus, entenda o amor de Deus. Em segundo lugar, Jesus também nos ensina que nós temos que entregar a dor para Deus. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Mateus 11, 28. Um grande problema, irmãos, que muitas vezes impede de largar o ressentimento é a dor. E nós vamos curtindo essa dor, e ela vai piorando, ela vai se tornando crônica. Quando nós lembramos da outra pessoa que fez algo errado com a gente, mas chega uma hora que isso começa a sobrecarregar a nossa alma. A gente não vai aguentando levar isso por muito tempo. Você imagina se a gente convive com uma pessoa na igreja que a gente tem algum ressentimento. Eu espero que isso não seja verdade na vida de ninguém. E todo dia você encontra com essa pessoa. Mas você não pode abraçar. Como a gente viu pela manhã que Paulo fala, gente, abracem uns aos outros. Lá ele está falando do beijo santo, né? Mas abracem uns aos outros. Cumprimentem-se efusivamente. Mas nós vamos carregando aquilo. Vai chegar uma hora que isso não vai prestar.
Isso vai ser somatizado e nós vamos ter doenças por causa disso. Então, quando a dor se recusa a ir embora ou diminuir, conte com Jesus. Lembre-se de Jesus. Confie nele. Ele fala, lance, entregue essa dor a Deus. Em terceiro lugar, escolha perdoar. Colossenses 3,13 diz assim, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Quando ele fala que suporta, é a ideia de ser suporte. Não é essa ideia, tem que suportar, não. É a ideia de ser suporte no sentido de ajudar o irmão. Romanos 12,18 diz, se é possível, que é, né? Tende paz com todos os homens. Deus, irmãos, exige que perdoemos a todos, sem exceção, e que vivamos em paz com as pessoas. Nem sempre isso acontece, porque nós faltamos com o perdão, gostamos de guardar algum ressentimento. O perdão é a cura para o ressentimento. O ressentimento só aparece onde não há perdão. Quando há perdão, tudo se supera. E aí tem uma notícia boa e ruim. Perdoar é uma escolha, não é um sentimento. Nós escolhemos perdoar. E é bom que a gente escolha perdoar antes mesmo de sermos ofendidos. Ó, se alguém me magoar, eu já vou perdoando, porque não quero viver com isso no meu coração. Porque aquele que não perdoa é pior do que aquele que ofendeu, do ponto de vista de saúde pessoal. E nós temos que decidir perdoar, porque Jesus nos perdoou. Então, perdoar significa largar o desejo de retribuição. A gente quer retribuir, mas ele falou isso comigo, ele está errado. Que esteja errado, mas eu não quero retribuir com a mesma moeda. Eu não quero pagar com a mesma moeda. O ressentimento é uma emoção passiva e fraca, que não tem lugar na vida cristã. Se houve injustiça, devemos lidar com ela por meio da oração e da ação piedosa. Nós temos que lembrar disso. As pessoas são injustas com a gente, mas a gente também é injusto com as pessoas. Provérbios 4:23 diz, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti, o versículo 24, a falsidade da boca, e afasta de ti a perversidade dos lábios. Versículo 25, os teus olhos olhem para a frente, e as suas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Como que nós vamos vencer o ressentimento? Seguindo o exemplo de Cristo. Ele partiu sem nenhum ressentimento. E se a gente for olhar a vida dele, e outra, ele podia ter acabado com aquela galera, né? Podia ter mandado passar a foice em todo mundo, a foice vinha voando e ninguém via nem de onde vinha. Mas ele sofreu por mim e por você. Nós não temos mais direito do que ele. Eu não tenho, nem você. E se a igreja quiser viver em paz, se nós quisermos viver em paz, tem que ser assim. Com amor e não com ressentimento. O amor de Cristo nos constrange. É isso que o apóstolo Paulo fala. Para concluir, é claro que podemos realmente não entender certos comportamentos das pessoas, né? Claro. Entretanto, Jesus Cristo entende, pois ele viveu uma vida perfeita, mas foi espancado, ridicularizado, cuspido, pendurado em uma cruz de madeira para morrer uma morte cruel, sem que ele devesse nada a ninguém. O evangelista João, em João 3,16 diz, como? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Somos instruídos, irmãos, a perdoar uns aos outros. Somos instruídos a suportar uns aos outros. As pessoas merecem isso? Não. Mas eu também não mereci o amor de Cristo. Você não merecia o amor de Cristo. Nós não merecemos nada. Mas ainda assim, Jesus ficou pendurado naquela cruz, amaldiçoada por sua causa e por minha causa. Não há nada que a gente não possa fazer para o nosso irmão. Meu irmão, você falhou contra mim, mas eu te perdoo. Vamos embora na bênção. Estamos caminhando para a eternidade. Estamos em formação, falhamos. Não esqueça que quando temos um espírito implacável, nosso olhar não está em Jesus Cristo, mas fixado em nós mesmos. Quando a gente tem dificuldade de perdoar, quando vivemos com ressentimento, é porque nós estamos fixados com o olhar em nós e não em Jesus Cristo. Porque se nós viramos nosso olhar para Cristo, as coisas ficam diferentes. Toda vez que uma pessoa te magoar, nunca diga
que alguém deveria pagar por isso. A gente às vezes quer, eu quero que ele escorregue na casca de banana, né? E quebra a perna, alguma coisa assim. Não. Deixa que Deus sabe o que Ele precisa fazer com essa pessoa para tratá-la. E quando nós olhamos para Cristo, nós temos esse exemplo. Jesus disse para mim e para você, eu paguei pelo erro humano, eu paguei pelo seu pecado. Nós precisamos optar, se vamos ter a escolha de viver o amor de Cristo, com Cristo, como exemplo de Cristo, ou se nós vamos viver um ressentimento, causando males e mais males na nossa vida. Inclusive enfermidades. Isso está mais do que provado aí pela ciência, né? Que Deus nos ajude, que nós possamos viver o amor de Deus na nossa vida. Que o Espírito Santo de Deus trate com o nosso coração. Sentir, nós vamos sentir medo, raiva, calor, frio, chateações, mas ressentir é uma escolha que nós fazemos, mas não é uma boa escolha. O amor, sim, é a escolha verdadeira. Vamos orar. Eu gostaria que você colocasse o seu coração diante de Deus agora. Será que não tem alguém aqui que nessa noite está ressentido contra Deus, porque teve algum problema qualquer, um acidente? Deus levou alguém da família precocemente? Ou estamos ressentidos contra alguém da mesma fé, alguém da família, como foi o caso de Esaú, e se a gente pudesse, a gente matava a pessoa, porque a ideia da pessoa que está ressentida é eliminar a pessoa da sua mente, e se puder, da sua vida. Coloca o coração diante de Deus agora, fala, Deus, eu não tenho direito algum. Jesus, que tinha todo o direito, decidiu não ter direito algum, para que a gente pudesse ser salvo. Senhor Deus, nós colocamos diante do Senhor a nossa vida. Não é fácil, Deus, muitas vezes superar as dificuldades. Mas ajuda-nos, ó Deus, a vivermos sem ressentimentos. Que aquilo que nós sentimos, ó Deus, em algum momento da vida, ou que sentirmos pela vida fora, de dores, de chateações, de desprezo, de injustiça, que seja tratado diante do Senhor. Que nosso olhar esteja fixo em Cristo e não em nós. Nós somos muito complicados e gostamos demais de nós, supervalorizamos nós mesmos. Ajuda-nos a olhar para o Senhor e a entregar todos os nossos direitos a Cristo. E vivermos uma vida leve, sem ressentimento. Que o nosso coração seja teu e que haja, Deus, no nosso coração, de fato, a disposição de perdoar quando for o caso e de pedir perdão também. Que vivamos uma vida mais amena. Oh Deus, às vezes o inimigo pega essas coisas e atrapalha toda a nossa vida, nos derrota na mente, acaba com a nossa alma, destrói a nossa adoração, como foi o caso de Caim. Às vezes nós estamos chateados com o Senhor, pela maneira como o Senhor nos fez, pela cor que temos, pelo corpo que temos, pela condição de vida que temos. Deus, ajuda-nos, ó Pai, a lidar com essas situações e a entender, ó Deus, que aquilo que somos, os nossos dons e talentos, é o Senhor que nos deu. Cada um tem um nível de capacidade, cada um de nós somos dotados para fazer alguma coisa que o Senhor nos programou para fazer. E quando nós virmos o nosso irmão prosperar, que nós sejamos felizes com isso, que oremos agradecendo ao Senhor pela vida dele, e se virmos também algum irmão passando por necessidade, além de ajudá-lo, que nós oremos para que o Senhor mostre a ele o que o Senhor quer ensiná-lo, mas que jamais, ó Deus, venhamos desejar a vida do outro, nos ressentir com a vida do outro, e muito, muito menos, ó Deus, carregar qualquer ressentimento contra o Senhor, porque o Senhor Jesus morreu na cruz, sem dever nada, para que nós pudéssemos ser salvos. Ajuda-nos, ó Deus, a lidar com esses sentimentos, em nome de Jesus, amém. Vamos louvar o Senhor, irmão. Se você pudesse colocar em pé, vamos celebrar o Senhor com mais um cântico. Se você puder, já ia dizer, né? Se você puder sair do seu lugar, sai e cumprimenta a galera. E aproveita esse momento, dá um abraço aí. Como diz Paulo lá, né? Eu e o Leandro estamos sincronizados aqui, só não combinamos, né? Quero te amar, quero amar sem distinção, sem conceito.
corpo do Senhor, que me une a você e nos faz perceber que esse amor vem de Deus e nos deu o dom de amar para compartilhar e está pronto a ajudar, obedecendo a Deus que nos ensinou amor. Quero andar lado a lado com você e na angústia verdadeiramente ser o seu irmão e viver o perdão que vem de Deus pra nos unir em um só corpo do Senhor, que me une a você e nos faz perceber que esse amor vem de Deus e nos deu o dom de amar para compartilhar e estar pronto a ajudar, obedecendo a Deus que nos ensinou amor. E me une a você e nos faz perceber que esse amor vem de Deus e nos deu o dom de amar para compartilhar e estar pronto a ajudar, obedecendo a Deus que nos ensinou amor, que nos deu o dom de amar, que nos ensinou amor. Irmãos, podem assentar-se. Eu me esqueci de dizer que se aqueles irmãos que estivessem preparados para o dízimos e ofertas poderiam ter trazido, né? Mas poderiam fazê-lo logo após o culto também, deixar no gasofilar se for o caso. Irmãos, que bom que Deus nos dá a graça de estarmos na presença dEle, de podermos celebrar o nome do Senhor. Antes de encerrar o nosso culto, eu gostaria de deixar alguns avisos. O primeiro deles é que nós temos até próximo domingo para a oferta missionária, para o Natal missionário lá na Tailândia. Aqueles irmãos que colocaram no coração de ajudar, né, no projeto lá do Kel. Vimos o vídeo semana passada, né? E então nós temos até próximo domingo à noite para que você possa fazer essa contribuição. Será pelo Pix, acho que vai ser divulgado o Pix aí, né? A gente pode divulgar, tá ali já, né? E vai ser divulgado também no grupo da igreja para facilitar. Mas está lá atrás, perto do extintor. Esse Pix é da livraria e o valor que for colocado lá vai ser direcionado, você pode até mencionar, né, na transferência, se for esse o caso, que é para a Tailândia. Mas além disso, tem um envelope próprio, está com a Isa lá atrás, é só pegar lá e depositarem, deixar no gasofilácio ou deixar diretamente com ela. E nós pretendemos, então, encaminhar isso logo depois de domingo próximo, para que ele possa fazer o que é necessário lá. Tá? E domingo pela manhã, me lembrem da gente soltar o vídeo de novo, para lembrar, né, o que o Kel falou para a gente lá. Nós temos cultos na terça-feira e na quinta-feira. Terça-feira nós temos a reunião de oração, às 19h30, o estudo bíblico, logo após, e nessa terça teremos a celebração da Santa Ceia para aqueles que não puderam participar hoje pela manhã. Então, aí já é um aviso para os irmãos da igreja. E você que puder vir na terça-feira na reunião de oração e no estudo, será bem-vindo e certamente sairá daqui edificado. Na quinta-feira, reunião de oração das irmãs, que eu falei senhoras, algumas irmãs de mais de 40 reclamaram comigo, então, das irmãs, desde 15, de 10, 15, 20, 80, 90, está tranquilo, né? Mas é brincadeira. Então, quinta-feira, às 15h. E eu acho que são esses os avisos. E os jovens pediram para avisar que tem um estrogonofe lá embaixo. Eu não sei como é que está, se tem quantidade ou quem chegar primeiro.